Sábado, enfim, tem o início da Série C do Campeonato Brasileiro. CSA e Anápolis se enfrentam no Rei Pelé, duas equipes que tiveram um saldo minimamente positivo nesse 2025, nesse início de temporada. Um CSA que, por mais que pelo quarto ano seguido não tenha alcançado a decisão do estadual, mas teve uma boa primeira fase de campeonato alagoano, conseguiu ter um bom início de Copa do Brasil, avançando as duas primeiras fases, e na Copa do Nordeste também tem um bom desempenho e está muito próximo de carimbar a classificação para a próxima fase do regional, diante de uma Anápolis que foi vice-campeão goiano, inclusive com muitas peças tendo, obviamente, destaque, o goleiro Paulo Henrique como o melhor goleiro do campeonato, o centroavante Igor como o craque do campeonato e como o artilheiro, teve o lateral Fábio como o melhor lateral direito da competição, enfim, duas equipes que tiveram um saldo positivo no início da competição, no início da temporada, aliás. Quero que você fique à vontade para palpitar aqui quem você acredita que tende a levar melhor nesse confronto de estreia da Série C que acontece no sábado. Vou trazer aqui pontos das prováveis escalações e também trazer informação sobre transmissão, onde, se você não pode ir ao Rei Pelé, você vai poder acompanhar o jogo com imagem. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando aqui sobre as principais divisões do Campeonato Brasileiro, sobre regionais também. Bora lá, já abrindo aqui para vocês e pontuando. As duas equipes têm problemas e o Anápolis tem problemas até maiores, né? Pelo menos em números. É um Anápolis que tem um problema em relação a mais de um setor, e o CSA tem o problema na 10, né? O Brian não vai a campo. Se tinha até uma negociação em que o Goiás tentava contratar o 10 do CSA, né? Uma negociação que criou alguma tensão para a torcida azulina até as últimas horas do fechamento da janela, mas o Brian permanece no CSA, só que ele tem um problema de uma lesão, inclusive comunicada pela própria assessoria do CSA durante a semana, uma lesão de grau 1. Não é uma lesão tão séria, mas que tira o jogador dessa estreia da Série C. E principalmente para os torcedores do Anápolis que não acompanharam, caso algum caia aqui de paraquedas, que não acompanharam esse início de ano do CSA. É uma baixa importante para o CSA. Você está falando de uma das duas ou no máximo 3 melhores peças do CSA na temporada, a que mais recebeu sondagens, inclusive do CSA, a partir de outros clubes da Série B, e que se tem informação também até de consulta de uma equipe da Série A por ele. Se tem a grande figura de articulação do CSA que não está disponível. Ainda assim, é um CSA que conta com alguns bons nomes. O maior deles talvez seja o nome do Cachoeira, jogador que pertence ao Fortaleza, mas que está emprestado ao CSA e que também recebeu algumas sondagens a partir de outros clubes. Do lado do Anápolis, é um Anápolis que não conta com o Igor para o jogo. Coloquei em destaque aqui o goleiro Paulo, que foi o melhor goleiro do campeonato goiano. Então não conta com o Igor para o jogo, não conta com o Fábio também na lateral para o jogo. Teve as saídas também com algum grau de importância do Marcão, que entre os nomes que, pelo menos na minha avaliação do início de ano do Anápolis, o Marcão era o que eu mais conhecia, né, o centroavante, o Marcão. Teve também a saída do Ariel. E hoje deve ter as estreias de Rafael Verrone e de Douglas Santos, ambos no corredor esquerdo. O Rafael é um lateral esquerdo e o Douglas Santos é um ponta esquerdo. Deve atuar na ponta esquerda do Anápolis. E falando sobre as prováveis escalações, Anápolis deve ter Paulo Henrique, Rubinho, Lucão, Vitor, Rafael, André, Samuel, Rafael Mineiro, o Neto, Douglas Santos e o João aqui como a 9. Então são problemas em todos os setores, não tem o seu principal centroavante, teve a saída de um meia importante também, e tem um outro problema que é a não presença do Fábio e do Caxambu também, né? Então tem essa outra baixa a equipe goiana. Do lado do CSA, vou montar a escalação provável do CSA aqui junto a vocês. CSA deve ter o Gabriel Félix no gol. E foi um problema do CSA, né? O gol talvez aliado ao ponto da lateral direita
foram as grandes contestações do torcedor azulino na temporada. Então, Gabriel Félix no gol, lateral direita com o Vidal, que ainda vai buscando o encaixe, ainda vive, dá para dizer, os primeiros jogos com a camisa do CSA. Betão e o nome do Marcão. É uma zaga também que vem buscando mais minutos juntos. A zaga inicial do CSA era do Wanderson e do Betão. O Wanderson terminou indo para Ponte Preta. Então tá aqui Betão e Marcão, que inclusive estava no Atlético Goianiense, estava no futebol goiano. O Marcão, lateral esquerda, com o Enzo. E além do nome do Brian, CSA, informação para o torcedor do Anápolis, o CSA não conta com o Roberto, que é a grande peça da linha defensiva. O Roberto passou inclusive pelo Vila Nova. E aí tem o nome do Enzo. A condição do Roberto ela é um pouco mais longa, por isso que eu não trouxe tanto destaque. Ele está no departamento médico há um tempo maior. Vive um processo de transição, mas segue no departamento médico. Para o meio de campo, Nicola e o nome do Camacho. Camacho é aquele mesmo que teve uma passagem pelo Corinthians, passagem pelo Santos. E no meio de campo, para substituir o Brian, o GE traz o nome do Álvaro. Mas tem também a possibilidade de um Danilinho jogar. Tá aqui o Álvaro sendo esse nome talvez mais imediato. Marcelinho na ponta direita, Cachoeira do lado esquerdo do ataque e com a 9 o Igor Bahia. Mas também é um CSA que pode contar com a figura do Thiago Marques, né? Tanto o Igor Bahia como o Thiago Marques foram muito bem no início da temporada. Então se tem essa possibilidade de um Igor Bahia, e o GE traz também a possibilidade de, no lugar do Nicola, por exemplo, ter um Vander. Só que acredito que no sentido de marcação, no sentido de imposição defensiva, o Nicola tende a ser uma figura um pouco mais ideal para isso. Sendo um CSA precisando de mais pisada no campo de ataque, aí sim dá para pensar num Vander como a melhor opção nessa disputa contra o Nicola. Nem sempre, até voltando aqui para o campo com vocês, o CSA tem esse desenho. Na realidade, o CSA tem o meia, o 10, jogando mais aberto pelo lado direito. Só que como esse meia não é o Brian, é um Álvaro que não tem tanta intensidade como o Brian, então pode ter aqui o 10 jogando realmente no corredor um pouco mais central, o Marcelinho, que é um atacante de lado mais espetado aqui pelo lado direito, o Cachoeira jogando também um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Falando sobre transmissão, deixa eu até voltar aqui. Ontem eu trouxe a informação dos direitos de transmissão de acordo com o Portal Lance sobre quem iria transmitir a Série C de 2025, só que a tabela oficial saiu e saiu com alguns pontos de divergência da informação que eu trouxe ontem em relação ao Portal Lance. Então, o que se tem de informação para essa primeira rodada? O jogo do CSA vai passar pelo nosso Futebol Plus, nosso Futebol Mais, que pelo que eu entendi é pela TV fechada, né? Um serviço pay-per-view pela TV fechada. Mas tem também 2 jogos pelo nosso futebol que acredito que vai ser no YouTube, que é o do Figueirense contra a Ponte Preta e o do Caxias contra o Floresta. E tem jogos também sendo transmitidos pela Danzan, que é um serviço de streaming. Então, por exemplo, teremos Itabaiana e Náutico, Guarani e Maringá, São Bernardo e ABC sendo transmitidos pela Danzan, assim como o Figueirense e Ponte Preta também sendo transmitidos pela Danzan. Nenhum jogo, de acordo com a tabela da CBF, vai ser transmitido, pelo menos nessa primeira rodada, pela Band, pela TV aberta. Deixa um pouco da sua expectativa para esse confronto, o que você está aguardando para essa primeira rodada, quem você acredita que leva a melhor entre CSA e Anápolis. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.